Você já sentiu que algum artista te marcou, mas não só pela arte em si, como se existisse algo ali que você fosse entender só depois? Pois é, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com Michael Jackson. Pois é, eu assisti ao filme Michael nos cinemas, mas a minha história com o Michael é muito mais antiga do que a estreia do filme, porém eu fico muito feliz que esse filme esteja vindo agora e que uma nova geração de pessoas esteja conhecendo o Michael numa dimensão muito positiva, numa dimensão muito bacana, como eu tive o privilégio de conhecer há muito tempo, e eu fiquei muito feliz, gostei bastante do filme. Eu vou falar um pouquinho, não uma resenha do filme, mas eu vou contar um pouco sobre a minha história com o Michael e algumas lições que todos nós podemos aprender a partir da história dele. Aqui comigo, sou a Camila Cobre. Eu falo sobre comportamento humano, traços de caráter e padrões que moldam a nossa vida, que moldam a nossa mente. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. A Michael Mania voltou. Se você, assim como eu, também é fã do Michael Jackson, com certeza está radiante ao ver Michael Jackson em todos os cantos e ter aquela experiência de ter as redes sociais fervendo sobre o Michael, como nós não tivemos tanta oportunidade assim, porque a Michael Mania foi anterior à internet, anterior às redes sociais, mas está sendo bem bacana para você que conheceu o Michael Jackson agora, a partir do filme no cinema. Seja bem-vindo à Michael Mania. Você não tem nada absolutamente a perder. Ao contrário, nós temos muito a aprender com o Michael Jackson, com a história dele, não só como artista, mas como ser humano. Temos algumas coisas a aprender sobre o que não fazer por conta de algumas escolhas que ele fez ao longo da vida, claro, motivadas por várias questões emocionais, vários traumas, e enfim, e temos afinal muitas lições para aprender com o Michael, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Mas antes eu quero contar essa história que eu falei que eu conheço o Michael há muito tempo, e eu falo assim porque eu tive realmente essa sensação de que o Michael era um grande irmão mais velho, que eu e meus irmãos, né, os meus irmãos de verdade, nós tínhamos. A primeira, a primeira não, mas uma das principais memórias que eu tive, duas delas, uma era quando meu irmão mais velho, ele comprou o álbum Dangerous, que foi o primeiro álbum do Michael branco, completamente branco, e era uma capa toda colorida, toda cheia de imagens e figuras, e eu era muito pequenininha na época. Aquele disco foi maravilhoso para mim, muita informação, as músicas sensacionais, famosíssimas na época, né, estourando nas rádios. E eu lembro do meu irmão levando esse álbum, e logo em seguida, esse mesmo irmão, ele foi ao show do Michael, e eu tenho essa memória, o show do Michael no Brasil. Eu tenho essa memória do meu irmão voltando do show e contando ali os detalhes do que aconteceu, de como foi a experiência, a sensação. É, ele também teve o privilégio e ao mesmo tempo a tristeza de ter ido numa época em que não tinha os celulares para filmar, não tinha como trazer nenhum registro. Por outro lado, com certeza ele aproveitou muito melhor ali a experiência, vivenciando a experiência, e não necessariamente ficar ali preocupado deixar um registro em fazer, em postar alguma coisa nas redes sociais. Eu tenho essas duas memórias com carinho eu guardo da minha história e dessa história do meu irmão também. E a partir dali eu comecei a gostar eu própria do Michael. Fui crescendo, fui aprendendo a ler, escrever, aprendi a traduzir as letras do Michael usando um dicionário que na época não tinha ainda o Google Tradutor da vida, não tinha aqueles sites com as letras das músicas já traduzidas.
não tinha nada que eu conseguisse traduzir automaticamente, mas tinha aquela curiosidade de conhecer um pouco melhor sobre o que as músicas estavam falando. E a partir dali, né, ao fazer essas traduções, eu comecei a me conectar ainda mais com o Michael, ainda mais me identificar com algumas das letras das músicas deles, não só daquele álbum Dangerous, mas de outros que ele lançou depois, no History. Tem uma música chamada Childhood, que eu me identificava bastante, que ele fala um pouco da dor da infância. E por aí foi longa essa minha trajetória. Eu gostava, acompanhava todos os lançamentos na TV, era tudo que a gente tinha naquela época. Não façam cálculos de qual era a minha idade. O importante é que passou todo o fervilhão, passou todas as polêmicas, todas as acusações, e nunca em nenhum momento passou pela minha cabeça largar da mão do Michael ou acreditar por um pingo que fosse em qualquer uma dessas acusações, porque hoje, né, eu tenho um pouco desse conhecimento sobre a linguagem silenciosa, sobre a linguagem do comportamento, de todas as coisas, tanto nas músicas, nas entrevistas, todas as tudo que o Michael comunicava na sua obra, nos seus clipes, em tudo que ele se expressava, ele estava comunicando quem ele era, e por isso que nenhuma dessas acusações me convenceram, por mais que naquela época a única fonte de informação que a gente tinha era a grande mídia, e a grande mídia não estava muito favorável ao Michael, porque o que dava audiência era justamente falar mal dele. Então, se falar mal dele estava dando audiência, então cada vez mais criavam-se várias histórias e tudo mais. Todas as acusações que foram feitas sobre o Michael, ele foi inocentado, mas antes mesmo, né, foram anos e anos de julgamento, mas antes mesmo dessa decisão final, né, da derradeira decisão a esse respeito, eu sempre acreditei no Michael, eu sempre tive aquela percepção silenciosa a partir de todo o contexto sobre ele, que ele era inocente, de que ele era uma pessoa boa, que era uma pessoa do bem. Tudo aquilo, se você já assistiu o filme, viu algumas atitudes que o Michael tinha, eu vou comentar algumas delas aqui na hora. Mencionar as 5 lições que podemos aprender com o Michael. Então ele tinha várias atitudes, vários comportamentos que mostravam que ele era uma pessoa boa, e aquelas acusações não tinham nada a ver com a linguagem silenciosa que ele tinha. Quando eu falo silenciosa, tá para além daquilo que ele falava, não eram necessariamente informações transmitidas explicitamente ou em entrevistas, mesmo nas músicas. As músicas, algumas delas eram bem neutras, não transmitiam diretamente nenhuma informação a esse respeito, mas dava para, pelo contexto, pela estrutura das informações, por vários outros elementos na comunicação, seja ela corporal ou escrita, tudo isso falava muito sobre ele. Hoje, claro, eu estudo, tenho como nomear as coisas, mas antes mesmo de estudar isso, como eu conheci ele ainda criança, ainda com a mente não tão poluída, aquela época ainda não tinha acesso às redes sociais, então eu não estava contaminada por tantas coisas assim. Então era a pureza até certo ponto da criança, né, não é pureza no sentido de essência boa, mas no sentido de não estar tão contaminada com tantas coisas que colocam na nossa cabeça. Então aquela conexão com o Michael daquela época, era bem genuína, e foi o que me manteve, o que me alimentou ali toda a confiança que eu nele ao longo de toda a trajetória e até hoje. Antes de começar as lições, quero pedir desculpa que eu estou tentando eu troquei o cenário, troquei o microfone, né, os equipamentos, e eu ainda estou aprendendo a configurar, esses equipamentos. Então estão ocorrendo algumas falhas, mas eu peço um pouquinho de paciência, estou ajustando, mas vale a pena. Eu quis gravar logo esse vídeo,
porque é importante, não só porque tá todo mundo falando, e acho super bacana que esteja falando, embora algumas coisas boas, mas perto de tudo de ruim que eu já ouvi sobre o Michael, ainda estamos no lucro, mas é bom que tantas outras pessoas novas, como eu já disse, têm essa oportunidade e eu quis compartilhar com vocês também essa minha história. Uma das primeiras lições que nós podemos aprender a partir da história do Michael Jackson é que talento real atravessa o porque quando a gente pensa numa criança que era o Michael, pequenininho lá, que gostava de cantar, claro, ele gostava de dançar, gostava de se apresentar, porém, o pai dele não pegava leve com ele nem com os irmãos. O pai dele era bastante violento, o pai dele tinha ali as questões dele, a mãe dele também não ajudava muito. E quando a gente pensa em quão ruim era aquela experiência, eu que trabalhei com experiência do cliente, uma má experiência pode nos afastar de algo que não necessariamente é ruim, mas que a experiência nos deixa com ranço. A experiência é tão ruim que não vale a pena repetir aquilo. Entretanto, contudo, no caso de Michael Jackson, ele era um ponto além da curva ali, e ele foi perseverante, porque ele tinha um talento real, e esse chamado, que eu posso dizer assim, esse chamado para música e para dança e para o cinema, até posso dizer que aqueles eram verdadeiras obras cinematográficas. O talento dele era tanto que superou, né, atravessou todas essas circunstâncias ruins, mesmo quando ele teve a oportunidade de se livrar do pai dele, que eu vou falar mais à frente, ainda assim ele continuou naquela carreira, porque seguiu. Eu tenho uma história um pouco parecida, embora não tenha tido, eh, desgaste da violência de alguém, me forçando a fazer aquilo. Ao contrário, eu tinha um hábito de escrever, até hoje eu tinha, mas desde pequenininha, tinha o hábito de escrever, mas não era algo incentivado, era algo que era ruim, era algo que principalmente o resultado do que saía não era bem visto, não era incentivado, então a experiência naquela época era ruim, porque porque traziam coisas e sensações e experiências ruins, e eu tinha tudo para desistir daquilo, desistir de tentar só para me livrar daquela experiência ruim, daquele resultado ruim que gerava a partir daquilo, daquele hábito de escrever que não era bem visto. Tanto como eu era um chamado meu também, eu persisti, eu perseverei e eu consegui atravessar, apesar do contexto, apesar das circunstâncias, e eu faço esse paralelo, embora eram coisas diferentes, no caso do Michael, ele estava sendo forçado a cantar. No meu caso, eu não estava sendo forçada a escrever, ao contrário, eu estava quase sendo forçada a parar de escrever, mas não com violência, nem nada parecido com o que o Michael sofreu. Mas, ainda assim, o que eu tô falando é da experiência ruim em torno de algo que tende a nos fazer afastar de algumas coisas, mas quando existe um talento real, quando existe um chamado em torno daquilo, nem as circunstâncias ruins nos fazem desistir. E o que que você tem aí na sua vida que está superando as circunstâncias, que pode ser dolorido de fazer, que pode ser chato, pode ter outras pessoas que para você é bom fazer, mas a experiência de por ter feito, não é bem vista pelas outras pessoas, ou tem alguém forçando você a fazer, o que faz com que algo que seja agradável se torne totalmente insalubre e ruim. Fique de olho, presta atenção se existe alguma coisa nesse sentido, porque se você está conseguindo perseverar apesar das circunstâncias, possivelmente esse é um dos grandes chamados de Deus para sua vida, algo algo que vai realmente agregar valor na vida de outras pessoas, agregar valor
na sua própria vida também, porque geralmente essas coisas que são chamadas, elas são muito boas de se fazer, ainda que seja como uma profissão, que foi o caso do Michael. Fica aí essa primeira lição para você. A segunda lição é: romper vínculos muda o nível da sua vida. O Michael fez um rompimento parcial, por assim dizer. Ele tinha aí a sua vida particular e ele tinha a sua vida profissional, né? Como o rei do pop que ele era. Porém, até a parte em que deu ali o primeiro filme, pequenos spoilers, para quem ainda não assistiu, o filme acaba e ele ainda não saiu da casa dos pais, mas ele faz uma ruptura muito importante, que é tirar o pai dele da carreira dele. O pai dele estava como empresário dele e dos irmãos. Ele sai do Jackson 5 em pleno palco, ele anuncia a última turnê com os Jackson 5 ali sem avisar ninguém. Ele avisa em público durante o show. E aí, depois disso, ele rompe com o pai na carreira dele. Ele pede para outra pessoa demitir o pai dele. E foi simbólico essa atitude, porque realmente ele não teve coragem, ele mesmo, de conversar com o pai dele. Não existia diálogo com o pai, não existia diálogo na família. Isso eu também achei bem marcante do filme. Ele fez como dá, ele comunicou como dava. Inclusive a pessoa, né, que ele pediu para demitir o pai dele mandou um fax. O pai dele foi demitido por fax. E aí, para quem não sabe o que é um fax, é tipo um e-mail impresso que chegava, chegava na casa das pessoas. O pai dele foi demitido dessa forma, totalmente à distância, totalmente aleatório, mas era como ele dava conta. Foi importantíssimo ele fazer essa ruptura, porque, claro, ele já era um grande astro naquele momento, só que aí ele veio se tornar o rei do pop logo após esse período, que aí veio todos os outros álbuns, depois de Thriller, e virou o sucesso que virou na sua carreira solo, mesmo que na vida pessoal ele continuou ali com uma dependência muito forte dos pais dele. A gente vê aqui, fechando um pouco a janela do filme, olhando na vida real, mesmo ali nos episódios dos julgamentos, a gente vê o pai do lado dele, a mãe do lado dele. Então, por mais que ele fosse um adulto já, ele ainda continuava ali com o pai na rabeira dele ali, tentando orbitar em volta dele. E por mais que não fosse uma relação saudável, ele aí continuava carregando aquelas pessoas ao redor dele. Porém, ainda assim, essa ruptura na carreira já foi muito importante para a vida dele. Muitas vezes é importante a gente fazer essas rupturas o máximo que dá, no máximo de circunstâncias da nossa vida que dá. O Michael só deu conta de fazer a ruptura na, na vida na vida profissional, mas muitas vezes é importante, não é ruptura no sentido de brigar, de parar de falar totalmente com as pessoas, mas no sentido de esse quadradinho aqui é meu, eu vou pegar minhas coisas e vou, e vou cuidar da minha vida, pode deixar que eu cuido sozinho da minha vida. Eu suponho que o Michael tenha feito alguma coisa parecida quando ele foi morar em Neverland. Não sei ainda, essa parte não pesquisei, não sei se os pais dele moravam em Neverland também, acredito que não, mas enfim, essa parte eu nunca pesquisei, embora fã, eu nunca fui daquelas fanáticas de olhar nos pormenores. Eu ficava super feliz com a conexão que eu tinha com o Michael, com, com alguns fatores que eu tinha em comum com ele, e eu ficava satisfeita. A terceira lição é: olhar só para si empobrece. Que no filme, também falando de alguns spoilers, o filme também mostra quanto ele se importava com as pessoas,
quanto ele aproveitou da sua riqueza, da sua carreira, do seu sucesso, para ajudar outras crianças, para ajudar crianças em hospitais, desde muito cedo na carreira dele, na carreira solo dele, principalmente, quando ele cresceu um pouquinho para se desvincular do pai, ele já conseguia fazer essas ações de assistência em hospitais do câncer infantil, outros tipos de doenças. eh, Quando ele teve o acidente ali também ele sofreu um acidente comercial, e ele ficou num hospital de queimados, né, de queimaduras, e ele também ajudou as crianças que estavam ali naquele hospital. Então ele não era egoísta, ele não olhava só para si, mas que ele tivesse uma dor muito grande, traumas de infância muito grande, mas que, de certa forma, a atenção que ele dava para as crianças era uma forma de reparar, né, a atenção que ele mesmo não tinha tido, ou assim, a percepção que ele, certo abandono na infância, mas que tivesse uma raiz ali, ele ainda assim poderia ter se isolado, ele poderia ter eh, criado outros tipos de escape para aquela dor, mas não, ele escolheu se doar, ele escolheu se ele escolheu dividir a vida dele com as outras pessoas, dividir o que ele ganhava com as outras pessoas. Ele não só ele não quis somente repetir, não somente não, ele não quis repetir com outras pessoas aquilo que ele viveu, que também acontece, né. Tem pessoas que acabam sofrendo na infância e, ao invés de crescerem e fazerem diferente, elas vão lá e acabam repetindo a história, acabam fazendo a mesma coisa que fizeram com elas, e o Michael escolheu um caminho diferente. Essa é uma grande lição que a gente pode levar para nossa vida, que muitas vezes a gente se vê repetindo padrões ruins que não eram nossos, né, que nós começamos a repetir porque era comum nós crescermos e acabar repetindo algumas coisas, só que continuar repetindo a partir do momento que a gente percebe que aquilo não era bom, que aquilo não era que aquilo era ruim, mesmo assim que a gente continua repetindo, aí nós já passamos a ser responsáveis por aquilo, não é só uma questão de ser vítima das circunstâncias, ser vítimas das pessoas, mas nós sempre, depois de adultos, nós sempre temos a possibilidade de fazer diferente, assim como o Michael escolheu fazer diferente. E a quinta lição que todos nós podemos aprender com o Michael é: referência não é cópia, é construção. Tem aquela frase, né, que nada se cria, tudo se copia. O Michael, ele teve grandes, referências, ele tinha um repertório de influências muito grande. Tinha James Brown, Gene Kelly, a própria Diana Ross, o Prince, ele tinha várias referências, várias pessoas de alto escalão nas quais ele se inspirava, ele gostava de grandes obras do cinema, ele gostava de grandes obras clássicas, ele conseguia colocar Beethoven numa música, o Olodum na outra música, e todas viravam uma grande obra fora do comum. Ele pegava pinceladas de várias coisas e construía a sua própria identidade. Então, a questão não é só a referência, ou que muitas pessoas falam que ah, é porque ele tem passos parecido com o Jack Brown, passos parecido com não sei quem do filme lá do Pequeno. Ele tinha referências, ele tinha inspirações, ele construía a partir de coisas que já existiam e muitas vezes, ao mesmo tempo ele construía outras coisas que só ele construiu. Ele tinha alguns traços que eu vou até comentar aqui de seguida, alguns traços que permitia tanto criar a partir de outras coisas, quanto criar do nada, quanto fazer coisas completamente inovadoras, e que, se a gente olhar até hoje, ninguém chegou aos pés de Michael Jackson, por mais que tentem, por mais que tenha ali muitos cantores que assumidamente se inspiram no Michael, outros que nem tão assumidamente assim, mas que a gente sabe que dão aquela inspirada no timbre, na dança e tudo mais. Mas a questão é,
O quanto a gente se inspira é uma coisa, o quanto a gente consegue colocar a nossa própria identidade, a nossa própria essência, acrescentar aquilo que é somente nosso, naquilo que a gente já recebeu do outro e misturar e fazer aquela misturinha e transformar aquilo em algo único, é a grande lição que o Michael traz em tudo, né. Claro que nem tudo a gente vai fazer, vai ficar tão sensacional e espetacular ao ponto de virarmos reis do pop. Mas, ali no dia a dia, em várias outras coisas, oportunidades da nossa vida, a gente consegue pegar as nossas referências, transformar em algo bom. Trazendo para um exemplo um pouco mais palpável, um pouco menos espetacular quanto Michael Jackson, quando eu comecei a escrever, eu escrevia poesia primeiro. E o meu principal autor, minha principal referência era o Mário Quintana, que era um autor do sul do Brasil, e eu gostava bastante dos sonetos dele, gostava não, né, eu gosto ainda. Mas era a minha inspiração, eu lembro que no início eu tinha até um ritualzinho que antes de começar a escrever as minhas próprias poesias do dia, eu ia lá e lia os meus poemas preferidos do Mário Quintana como uma fonte de inspiração. E no início, como eu estava começando, ficava bastante parecido, tanto em estrutura quanto na melodia dos versos, porém depois com o tempo eu fui aprendendo, né, depois de aprender as métricas e tudo mais, aí eu comecei a ter o meu próprio estilo, conquistar o meu próprio estilo. Foi esse mesmo mecanismo, eu tinha ali a minha inspiração, tinha e tenho até hoje os meus poetas favoritos e o Mário Quintana continua no top 1. E, porém, aquilo tudo foi virando, foi se transformando. Aí também, quem quiser ler os meus próprios poemas, tem o livro Rosa Apaixonada, que eu lancei no ano de 2021, ali no fervo da pandemia, mas eu lancei o meu livro. Primeiro livro que foi de poesias, embora os outros livros não tenham de poesias, tem outros livros que não são de poesia, um publicado, né, que é de desenvolvimento pessoal. Mas eu passei também por esse processo de me inspirar e colocar a minha própria identidade, os meus próprios elementos, os meus próprios recursos para construir a minha própria identidade. Para fechar, nem toda a verdade ela vem pela opinião pública. Se eu tivesse formado a minha percepção, a minha opinião sobre o Michael só com base no que falavam publicamente a respeito dele, certamente seria só mais uma aí colocando hate, sem o menor conhecimento, sem o menor dado, sem a menor noção do que eu estaria falando, mas graças a Deus, de certo modo, eu aprendi com ele, não ouvindo o que ele falava a respeito dele, até porque ele falava bem pouco, né, ele contava as histórias dele, mas ele não se gabava de nada. Mas aprendendo a ler a comunicação dele, a ler o que ele produzia, a ler a comunicação corporal do Michael, e hoje também sendo analista corporal, eu sei quais eram os traços do Michael. Ele tinha ali uma parte muito em comum comigo também, tinha uma parte muito emocional, ao mesmo tempo ele tinha uma parte muito executora, então por isso que é muito comum ver no Michael um momento em que ele era um molecão, uma criança inocente, dócil, falava manso, ao mesmo tempo também tinha uma outra parte totalmente sensual, totalmente sexy, dançar e tal, aquela energia surreal no corpo, a horas e horas e horas ensaiando e horas se apresentando. Não sei de onde vinha aquela energia, na verdade eu sei, vinha dos traços de caráter dele, ele tinha um traço, realizador muito forte. Ele também tinha ali outros traços que traziam uma certa racionalidade para ele, que era onde ele descarregava tudo isso na música. Ele tinha traços muito inovadores, como eu mencionei antes, de criar coisas completamente fora da casinha, né, que se for olhar no padrão musical até hoje tem coisas que ninguém chegou aos pés de Michael Jackson
em quesito de composição, em quesito de clipe, em quesito de figurino, de coreografia, e por aí vai, né, se for ficar contando vai faltar dedo aqui, porque ele era extremamente inovador e ao mesmo tempo muito estratégico, ao mesmo tempo muito realizador mesmo, tinha um lance todo emotivo também. Ele só não tinha muita não é paciência, como que eu posso dizer, ele não tinha um perfil muito de tolerar as coisas, então ele sofria demais, porque ele tinha uma baixa tolerância para aguentar peso. Claro que se for olhar ele aguentou muita coisa, mas ele aguentou como? Somatizando muitas coisas, ele aguentou escapando, porque ele tinha dinheiro, né, para resolver algumas coisas, no sentido de mascarar algumas coisas, então ele escapou como deu, mas tem pessoas que conseguem. Até fiz um vídeo anterior sobre a Elizabeth Elliot, que ela era o contrário, né? Ela tinha um poder de ser saco de pancadas, ela tinha uma paciência para ser saco de pancadas sem sofrer, sem demonstrar nenhum impacto com aquilo, ao contrário do Michael. O Michael a gente viu, ele desmoronou na nossa frente, ele desmoronou emocionalmente, por mais que fisicamente ele estava lá, ele até o último ano de vida dele, ele estava ensaiando para uma nova turnê. Esse era Michael Jackson, era uma pessoa completamente fora da casinha, uma pessoa cheia de energia, uma pessoa cheia de amor para dar, cheia de vitalidade, de ter uma vida para compartilhar com a gente. Ele estava sempre buscando ser o melhor. Claro que até aí tinha ali um pouco de negativo, né, de ser perfeito até demais, mas esse era o Michael Jackson e eu aprendi muito com ele antes de conseguir dar nomes para tudo isso que eu falei aqui. Hoje, claro, olhando de trás para frente, é fácil entender quem era o Michael, como que ele funcionava e por que que eu me conectei com ele, mas é importante que a gente ainda mantenha um pouco desse frescor da juventude que, como eu tinha na época, de se permitir se conectar mais às pessoas e ouvir um pouco menos do que só aquilo que as pessoas falam, sem que a gente forme a nossa própria opinião a respeito disso. Então, essa é a minha última lição, na verdade, que eu não aprendi necessariamente com o Michael, mas que eu deixo aqui para você, não só sobre o Michael Jackson, mas sobre qualquer pessoa. Antes de formar a sua própria opinião, você sente dentro de você uma conexão com essa pessoa, procure mais a fundo, procure por você mesmo, busque se desconectar, busque se intoxicar de tantas coisas que são faladas e forme a sua própria opinião somente após muita pesquisa, após entender de onde vem essa conexão que você quer que seja. Pode ser um artista, pode ser um influencer de internet, pode ser alguém da sua família, um amigo, não importa. Aprenda a formar a sua própria opinião. Esse tipo de leitura comportamental da comunicação faz sentido para você, eu recomendo a leitura do meu e-book, que é o Guia Prático para Ler e Responder Pessoas. O link está aqui na descrição. Nele eu abordo o meu método, o método in place, que eu criei justamente para, a partir da comunicação particular, conseguir identificar quais são os padrões na comunicação das pessoas, quais dores, quais perfis estão manifestados ali e como que a gente consegue responder de uma forma prática, sem ferir as pessoas e, ao mesmo tempo, alcançar aquilo que a gente pretende comunicar.